Olá, sou professora Cláudia Padovez de Fonseca, da Universidade de Brasília. Hoje vamos falar sobre estrutura espacial e térmica dos lagos. Aqui nessa imagem ao fundo estamos vendo os lençóis maranhenses com suas dunas móveis e seus lagos temporários. Podemos ver os compartimentos de um lago. Na parte marginal, nós temos a área litorânea, a zona litorânea, que é composta de uma vegetação que tanto é terrestre como uma vegetação que pode e também é aquática, pode estar numa área inundada de uma forma permanente ou temporária. Nessa região litorânea, nós temos tanto a biota aquática animal como a vegetal, associada a essas plantas aquáticas. Na área mais aberta do lago, nós temos a região chamada de zona liminética ou pelágica. É uma região aberta em que a radiação solar incidente está acima de 1% da radiação solar, e aí a produção primária ela é capaz de ser processada por meio da fotossíntese. Então aí temos tanto a parte vegetal como animal está situada nessa região aberta e iluminada. Existe a outra região mais profunda do lago, em que ela é mais escura. Isso quer dizer que é abaixo de 1% da radiação solar incidente no lago. E aí temos tanto a fauna e a flora de fundo. Temos os macroinvertebrados bentônicos, os peixes de fundo e as algas de fundo, que especialmente as chamadas diatomáceas. Para que nós compreendamos os padrões de circulação de massas de água de um lago, nós temos que apresentar a vocês as variáveis e as condições climáticas da região, como ventos, radiação solar e precipitação, como chuva ou neve, ou seja, a precipitação tanto úmida como seca, como condicionantes e que influenciam a circulação de massas de água de um lago. Então, nós estamos vendo aqui a parte mais superficial do lago, em que é uma parte mais que o vento e as condições climáticas exercem influência de uma forma mais efetiva e que pode fazer misturas dessas massas de água mais superficial. Temos outros tipos de correntes mais internas, e aqui vocês estão visualizando alguns tipos dessas correntes, e mais tanto as entradas como as saídas deste lago, que pode ser por meio de rios. Então, dependendo de como essa entrada, você tem também uma influência na circulação de massas de água de um lago. Então, podemos evidenciar
que os padrões de circulação podem ser influenciados pelos ventos, por ondas, por seixes, que são chamadas de ondas estacionárias, por correntes, que podem ser correntes de densidade ou mesmo diferentes densidades devido à temperatura ou salinidade. Então, esses fatores são os principais que podem exercer influência na mistura de massas de água de um lago. Aqui mostram os processos de transporte que ocorrem no lago. Então, nós temos a superfície do lago, né, que pode ter a interface número 4 como sendo o transporte da atmosfera e da parte aquática. Aí temos o número 5 como sendo a deposição atmosférica, que pode ser de forma seca ou úmida. O número 7, que são as entradas e saídas, que pode ser decorrente de entrada de um córrego ou de um curso d'água, por exemplo. O número 6 é a dissorção e liberação de material orgânico, que pode ser material orgânico tanto vivo como morto. O número 1 está colocado os processos de transporte biogênico, que é a matéria viva, né, que está dentro da água. E o número 2 é a troca de sedimento-água, que também pode ser biogênica. Então, todos esses processos de transporte que ocorrem dentro de uma massa de água, que aqui nós estamos vendo como exemplo de um lago, nós temos aqui uma linha tracejada em vermelho, que pode ter uma segregação de massas de água, formando estratos dessas massas, que a gente chama uma segregação espacial na estratificação. Eu vou dizer isso em outras transparências. Aqui nós estamos visualizando os seixes ou as ondas superficiais, que é como se fosse um balanço de gangorras das massas de água mais superficiais do lago. E isso pode ser influenciado por várias forças mecânicas, especialmente o vento. Aqui nós vemos uma figura animada que retrata em vermelho uma onda estacionária. Esta onda estacionária, ela é produzida pela soma das duas outras ondas, a onda azul e a onda verde, que se movem em direções opostas. Um dos movimentos importantes para fazer a circulação de massas de água, especialmente massas de grande volume de água, são os movimentos chamados de Langmuir. Existem convergências de pequena escala, frequentemente marcadas pela acumulação de detritos superficiais, como, por exemplo, algas, plantas marinhas, espuma e manchas de petróleo. Em certas circunstâncias, a convergência linear forma-se paralelamente ao vento, e neste caso tem a designação de circulação de Langmuir. Então, você tem uma associação desses componentes da água com o efeito do vento. A circulação de Langmuir
é composta por vórtices helicoidais com eixos paralelos à direção do vento, que resultam de instabilidade causadas pela tensão do vento na água superficial bem misturada, ou seja, com densidade homogênea. A circulação de Langmuir na camada superficial do oceano surge em resultado da interação entre as correntes induzidas pelos ventos superiores a 7 metros por segundo e as correntes induzidas pelas ondas, como deriva de Stokes. Aqui nós temos uma forma de visualização dessas correntes, desses movimentos, que é uma observação original e descrição feita no Mar Sargasso, em 1938. Então, nós estamos vendo aqui os vórtices helicoidais fazendo a mistura de massas de água na parte superficial do oceano, resultado junto com os movimentos de vento. Temos aqui nessa figura lateral as ranhuras dessa visualização superficial desse movimento. A formação de ondas depende da direção do vento, como nós estamos vendo aqui nesse canal, nessa massa de água alongada, em que temos a direção do vento em vermelho, que é uma direção diagonal em termos da massa de água, e em preto nós temos aqui a direção do vento ao longo dessa massa de água, ao longo do eixo longitudinal dessa massa de água. Então, esse círculo em amarelo é um resultante da formação de ondas pelas duas direções que nós estamos visualizando neste exemplo. Uma das propriedades especiais da água é a densidade, em que ela é considerada solvente universal, pois a sua densidade é elevada. E o valor mais elevado da densidade da água está a 4 graus Celsius positivo. E nós vemos que a partir de 4 graus Celsius a densidade da água vai diminuindo, mas vocês estão vendo que é uma curva e não uma reta. E nesse caso, como resposta a isso, se você verifica a diferença de 1 grau Celsius em águas mais quentes, você tem essa diferença de 1 grau Celsius, a diferença de densidade é maior se comparar com águas mais frias. Então, a partir da propriedade da densidade da água e da diferença maior da densidade da água em águas mais quentes, você tem o que a gente chama-se de desenvolvimento de estratificação térmica ao longo da profundidade de um lago. E nesse caso, não importa se a água tem temperaturas maiores ou menores que 4 graus Celsius, ela é mais pesada do que a 4 graus Celsius. Então, essa diferenciação em termos de temperatura é devido à densidade da água, que também está influenciada pela variação da sua salinidade.
Então, a partir da diferença de densidade da água devido à diferença de sua temperatura, nós temos o chamado de estratificação térmica, que é o perfil de temperatura que ocorre em lagos da sua superfície até o fundo, que pode ser uma estratificação térmica, como também salina. A estratificação provoca a estabilidade, porque forma estratos de massas de água que não se misturam. Então, a estabilidade significa menos turbulência, menos mistura. É um importante fator de interferência na qualidade da água em lagos, porque se a água não se mistura, a água, principalmente da parte mais profunda, ela não é renovada e pode muitas vezes os detritos orgânicos que estejam em decomposição deixar essa parte da água sem oxigênio. Então, a estratificação térmica foi observada pela primeira vez em 1880 em lagos. A partir de como as camadas de estratificação são formadas, nós temos a designação dessas camadas. O epilímnio é uma camada mais quente, menos densa e turbulenta. É a camada mais superficial do lago. Existe o hipolímnio, que é mais frio, mais denso e menos turbulento. É a camada mais profunda do lago. E o metalímnio, que é a camada intermediária entre essas duas outras camadas, existe uma forte variação da temperatura entre a camada mais quente, que é o epilímnio, e a camada mais fria, que é o hipolímnio. Nesse caso, contém o termoclina, que é o plano definido pelo maior gradiente de temperatura. No perfil de oxigênio, chama-se oxiclina. Aqui temos uma figura que mostra o desenho da zona de estratificação térmica. Então, nós temos a camada mais superficial, mais quente, chamada epilímnio, depois uma camada intermediária, que temos a termoclina com uma variação de temperatura, que é o metalímnio, e a camada mais profunda, que é a mais fria, chamada hipolímnio. Aqui nós vemos essa zona de estratificação térmica, como vocês viram no slide anterior, e temos também o perfil do oxigênio. Então, esse perfil do oxigênio, ele tanto pode acompanhar o perfil de temperatura, como ser diferente. Vai depender de como as massas de água estão misturadas e se tem uma produção orgânica maior ou menor. Então, aqui nós temos as zonas do epilímnio, da termoclina e do hipolímnio, e a concentração do oxigênio e os valores de temperatura ao longo de um perfil de profundidade de um lago. Aqui nós estamos vendo os tipos de circulação dependendo do número de circulação dos lagos ao longo do ano. Podemos visualizar os lagos dimíticos, que apresentam 2 circulações por ano. Os lagos monomíticos, que apresentam somente uma circulação por ano. E eles são localizados nas regiões temperadas e subtropicais, onde os invernos são amenos e a água superficial não congela.
Os amíticos, por sua vez, não têm circulação ou a circulação é rara. Os lagos polimíticos, eles têm circulações várias vezes por ano. Geralmente são os nossos reservatórios, nossos lagos em regiões tropicais. E os lagos meromíticos, eles têm circulação inexistente ou rara devido à concentração de sais no hipolímeno, que estabiliza as camadas de diferentes densidades. Então, nós vemos aqui os vários tipos de circulação, dependendo do tipo de lago e da sua localização. O padrão de circulação em lagos temperados, eles são dimíticos. Há duas circulações, uma que ocorre no outono e outra que ocorre na primavera. No inverno, grande parte dos lagos temperados tem uma camada superficial de gelo e abaixo dessa camada a temperatura fica a 4 graus Celsius. Depois ocorre a mistura de massas de água na primavera, ficando a 4 graus Celsius, e uma estratificação térmica no verão, com camadas mais quentes na superfície. E depois, no outono, de novo, o lago fica com circulação e aí a 4 graus Celsius. Então, há uma mistura de massas de água novamente. Então, esse tipo de padrão é padrão de circulação em lagos temperados. Aqui nós estamos vendo como o oxigênio se comporta também ao longo da profundidade nesses lagos temperados, dependendo da sua produtividade. Então, nós temos no verão que o lago está estratificado, se o ambiente é oligotrófico, nós temos que o oxigênio, ele vai ter oxigênio no fundo do lago, porque tem baixa produção orgânica. E aí a curva do oxigênio é como se fosse um espelho com a curva da temperatura, e nós chamamos essa curva espelhada como curva ortograda. Depois abaixo, vocês estão vendo, nesse mesmo período, no período de verão, no ambiente eutrofizado. Aí a curva do oxigênio acompanha, é bem semelhante à curva da temperatura, sendo que no fundo do lago, pela alta produção orgânica desses lagos eutrofizados, pode ficar com pouco oxigênio ou até com anoxia. Então, nesse caso, como a curva de oxigênio acompanha a curva de temperatura, nós chamamos de curva clinograda. Depois temos no outono novamente uma homogeneização das massas de água, e no inverno uma estratificação que também ocorre abaixo da camada de gelo, e que nos ambientes eutrofizados, aqui na figura abaixo, o oxigênio no fundo ele pode ficar anóxico também com o aumento da produção orgânica nesses lagos. Diferente dos lagos temperados, um lago tropical tem a sua circulação e estratificação térmica ao longo de um dia, em vez de ao longo de um ano. Por isso que nossos lagos na região tropical e subtropical, eles tendem a ser polimíticos, ou seja, tendo várias circulações ao longo de um ano. Aqui nós vemos dois exemplos disso: o Lago Poço Verde, em Minas Gerais, em que ele
tem a circulação de massas de água no inverno e nos outros períodos, primavera, verão e outono, ele fica estratificado, formando o epilímeno, o metalímeno e o hipolímeno. Já a Lagoa Iodada, em Macaé, no Rio de Janeiro, por ela ser bastante rasa, ela tem circulação durante a noite e estratificação durante o dia. Então, nós que temos as águas mais quentes, as diferenças de densidade são mais acentuadas, como eu falei no início desta aula. Aqui é só para reforçar a circulação e estratificação térmica da massa de água em um lago temperado. Então, nós sabemos que grande parte dos lagos temperados eles são dimíticos, em que há somente duas circulações ao longo do ano, uma na primavera e outra no outono, o que diferencia bastante dos lagos tropicais. Estamos visualizando a circulação e estratificação térmica da massa de água do Lago Paranoá, que é um reservatório artificial localizado em Brasília, no Planalto Central. Esses dados já foram publicados no lago e durante ao longo de um ano. Vocês verificam que as massas mais escuras são as mais quentes, que é no início do ano, janeiro, fevereiro e março. Depois as águas vão ficando mais frias progressivamente até agosto, e aí nós visualizamos perfis mais homogêneos de temperaturas mais frias, e depois, a partir de setembro, as águas vão novamente iniciando o aumento da temperatura e se aquecendo e começando a formar os estratos.